E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente comentar, né, sobre esse primeiro debate ocorrido, terminou há poucos instantes, na Rede Bandeirantes de televisão neste domingo. Né, um debate bem interessante, um formato, acho que a Band acertou demais no formato, né, um formato de tempo, né, 15 minutos para cada, com o tempo, né, eles administrando o tempo, e também com um confronto direto, né, um debate dividido em três blocos, onde o primeiro foi o confronto direto entre eles, depois um segundo bloco, perguntas de jornalistas a ambos, né? E no terceiro bloco, novamente o confronto entre eles e as considerações finais, né? Fazendo com que o debate tivesse até menos de 2 horas de duração. Primeiro debate, o Lula foi muito bem. No primeiro bloco, né? Lula foi muito bem, principalmente quando o Lula explora a questão da pandemia. E isso daí é um calo para o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro deixou o Lula totalmente à vontade no primeiro bloco e Lula pautou todo o debate no primeiro bloco. O Bolsonaro só ficou na defensiva, só fazia responder, tentar desmentir alguma fala do Lula, e o Bolsonaro não conseguia ir para cima no bom sentido, no questionamento ao Lula, né? E chegou até um momento em que o Bolsonaro teve que sair, literalmente sair desse tema para tentar mudar a dinâmica, tentar sair dessa encurralada que o Lula colocou ele. Então o primeiro bloco foi totalmente do Lula, o Lula foi muito bem, né, e o Bolsonaro ficou praticamente encurralado. O segundo bloco, que é o bloco de perguntas de jornalistas, eu acho que os dois foram no mesmo sentido. Teve algumas perguntas, principalmente sobre economia, que os dois saíram, não responderam praticamente a pergunta dos jornalistas, né? Se esquivaram e acabaram não deixando algumas coisas claras para o eleitor, para a população brasileira, né? Então eu coloco o segundo bloco como um bloco de respostas, né? Como um bloco onde houve um empate entre eles. Já no terceiro bloco, o Jair Bolsonaro foi muito bem. Ele foi bem, ele conseguiu entrar no tema da corrupção, né? E fez com que o Lula gastasse praticamente todo o seu tempo, né? Teve uma hora que o Bolsonaro tinha 7 minutos restantes e o Lula 2, 1 e 50 e pouco. E o Bolsonaro conseguiu administrar melhor o tempo, o tempo de fala, né? E o Lula não administrou também o tempo de fala. Isso fez com que Bolsonaro, no final, ficasse com 5 minutos restantes para ele falar o que quiser, né? E o Bolsonaro, na minha opinião, o erro dele tá nesses 5 minutos, né, que ele teve. Eu acho que ele teve uma oportunidade de ouro de falar com uma grande audiência e de tentar, quem sabe, conquistar aquele voto indeciso. Mas o Bolsonaro preferiu falar para o público dele, né, daquela a questão da corrupção do PT, questão de igreja, questão de fechamento de templos, enfim, esse tipo de papo que não ganha voto. Ele mantém o público dele, mas não ganha voto. Mas mesmo assim o Jair Bolsonaro ele foi melhor do que o Lula neste terceiro bloco. E há uma coisa interessante, se você perceber dos últimos debates, sempre o Lula começa melhor, né? Até nos debates do primeiro turno, o Lula conseguiu, começou melhor e ele parece que vai dando uma cansada. E o Bolsonaro começa bem, numa situação bem mais complicada, ele vai melhorando com o passar do tempo. Então, se existe um placar, eu acho que existe o placar do empate. Um empate entre os dois, entre Lula e Bolsonaro. Se você me perguntar, Michael, é uma luta de boxe e tem depois de uns 12 rounds, tem os juízes vê quem ganha por pontos. Pela questão do Lula ter sido muito superior no primeiro bloco, eu diria que o Lula pode ter ganhado por pontos. Mas o resultado, enfim, o resultado correto mesmo desse debate é um empate. Pena que foi um empate pobre de ideias, um debate, mais uma vez, pobre de propostas, pobre de discussão e que ficou muito aquém de temas que a gente tem que colocar em segundo plano. É um debate que, para quem estava assistindo para decidir seu voto, ou ele vai anular o voto ou não vai nem votar, porque nenhum dos dois conquistou o voto de ninguém. Pelo menos é o que acho, né? E isso, quer queira, quer não, favorece um pouquinho o Lula, porque ele terminou o primeiro turno na frente e agora
segundo todas as pesquisas, ele também está na frente. Mas o formato foi muito bom, o debate foi até menos ruim do que eu pensava, e agora vamos aguardar os próximos debates que vem por aí, o próximo da Globo, né, na próxima semana. Né, o Lula já disse que debates de outras cervejas não vai, porque ele prefere fazer a campanha pelas ruas. Né? Então vamos aguardar. Foi menos ruim do que um pensado, mas pobre de conteúdo e pobre de propostas. Valeu, gente. Deixa seus comentários aqui. Diga aí se você concorda comigo, discorda. Se você tem outra análise, enfim, pode falar aí, tá bom? Valeu, gente.